Amados, abram as suas Bíblias, segundo livro das Crônicas, capítulo 5, versículo 14. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Vamos ler o versículo 6, eu li o último versículo do capítulo 5. Agora eu quero ler o versículo 6, por favor. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se tinha reunido com ele diante da arca, sacrificaram carneiros e bois que não se podiam contar, nem numerar por causa da sua abundância. Versículo 12, por favor. E os levitas que eram cantores, todos eles de Asaf, de Emã, de Jedutum, de seus filhos e de seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, com saltérios e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Versículo 13. E aconteceu que quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. Queridos, sempre quando nós vamos à palavra do Senhor, para nós fazermos uma exegese correta, nós precisamos fazer pelo menos 5 perguntas ao texto: como, porquê, quando, quem e aonde. Se nós não fizermos essas 5 perguntas, como, porquê, quando, quem e aonde, ao texto que estamos lendo, ao invés de fazermos uma exegese bíblica, ou seja, extrair do texto aquilo que realmente o texto está dizendo, nós corremos o risco de fazer uma exegese, ou seja, acrescentar ao texto aquilo que o texto nunca disse. E quando nós fazemos essas 5 perguntas, ao capítulo 5 do segundo livro das Crônicas, nós vamos entender o contexto dessa passagem. A Bíblia diz que Davi, um dos reis mais amados de Israel, um dos reis mais respeitados em Israel, embora tenha no seu currículo um adultério, e para esconder o adultério, um homicídio, mas uma coisa que tinha muito forte em Davi era o quebrantamento, a sinceridade e a humildade para reconhecer o seu erro quando confrontado com o seu pecado. A Bíblia diz que esse homem, esse rei, e diga-se de passagem, o único que foi ungido rei, sacerdote e profeta, um dia assentou no seu coração o desejo de construir um templo para a morada do Senhor, porque até aquele momento Deus se manifestava no tabernáculo, que era algo móvel, que eles mudavam e transferiam de lugar para lugar. Davi disse: eu preciso construir um templo para a morada do Senhor, para a morada do meu Deus. E a Bíblia diz que Davi começa a reunir todos os materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeiras nobres, e começa a reunir tudo o que ele pode, e Deus vem e ministra ao coração de Davi. E diz Davi: a sua intenção é maravilhosa. Isso alegrou o meu coração, Davi. Esse desejo, essa intenção de construir um templo para a minha morada. Porém, você não terá condições de construir, Davi. Por quê, Senhor? Porque você é homem de guerra, Davi. Você derramou muito sangue, Davi. Mas eu te faço uma promessa, Davi: das tuas entranhas levantarei um
um dos seus filhos, eu vou separar de uma maneira extraordinária, especial. Ele será homem de paz, e ele vai construir esse templo para a minha morada. A Bíblia diz que Deus escolhe Salomão para isso, para construir esse templo para a morada de Deus. Salomão constrói uma dedicação, algo maravilhoso, e agora Salomão traz todos os utensílios do tabernáculo para o templo novo, que agora era um lugar fixo. Traz todo o ouro, a prata, inclusive o ouro particular que o pai havia doado. Davi havia dado ofertas pessoais para a construção do templo. A Bíblia diz que chega o grande dia da inauguração daquele templo. Chega o dia da grande festa, e o povo alegre e feliz, vamos inaugurar o templo, vamos oferecer um culto ao Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz que o culto começa, aquele trabalho, aquela inauguração começa, e começam os sacrifícios, oferecendo animais no altar para Deus, e aquela festa gigante, algo, o povo em êxtase, e Deus manifestando o seu poder a ponto. A Bíblia diz dos sacerdotes que estavam ministrando no dia da inauguração daquele templo, não conseguirem ficar de pé por conta da glória do Senhor, caindo pelo chão, e a glória do Senhor sendo manifesta no meio do povo. Repito, quando eu faço aquelas 5 perguntinhas ao texto, eu vou descobrir alguns motivos que levaram essa glória de Deus se manifestar no templo. E eu descubro, querido, que embora o templo tenha sido feito com ouro, com pedras preciosas, madeiras nobres, algo lindo, especial, bem feito, pessoas foram separados, trabalhadores especializados em cada área para fazer aquele templo, mas não foi isso que levou Deus a manifestar o seu poder. O templo era lindo. Eu imagino que a tecnologia da época foi aplicada na construção daquele templo, mas não foi isso que fez a glória de Deus se manifestar. E o primeiro item que eu separo aqui nesse texto que me chama a atenção, que fez com que a glória de Deus se manifestasse naquele dia, e que nós precisamos hoje, estamos num templo belíssimo, ar-condicionado, confortável. Mas se nós não tivermos esse item aqui, vamos nos reunir somente para encontro de crente e cantar por 1h30 e ouvir uma ministração, mas não sentiremos a glória do Senhor. Eu acho tudo isso aqui muito importante. Ar-condicionado, acabamento de primeira, instrumento de primeira, porque Deus merece o melhor. Mas se nós não tivermos esse item que eu vou citar aqui, de repente tudo isso aqui pode ser perdido. Versículo de número 6. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se tinha reunido com ele diante da arca, sacrificaram carneiros e bois que não se podiam contar, nem numerar por causa da sua abundância. Talvez alguém tenha chegado para o rei Salomão e dito: rei, quantos animais nós vamos oferecer em sacrifício a Deus? Quantos touros, quantos carneiros, quantas pombas? E o rei tenha respondido o seguinte: gente, não se preocupem em contar os animais, vamos oferecer tantos quantos pudermos, porque Deus merece o nosso melhor. O primeiro item que me leva a entender, compreender, que fez com que Deus manifestasse a sua glória naquele dia, é porque o povo estava com tanta dedicação, com tanto amor, e ofereceram o melhor que tinham para Deus.
Não tem como Deus manifestar o seu poder dentro da minha casa, na minha família, no meu lar, no meu ministério, nos meus sonhos, nos meus projetos, se eu não entender que Deus merece o meu melhor. Quando eu falo do melhor, queridos, estou falando de um comprometimento com Deus. Oferecer o melhor para Deus é assumir um compromisso com o anjo da igreja, com o pastor da igreja, e fazer não para o pastor da igreja, mas fazer para o dono da igreja. Oferecer o melhor para Deus tem a ver com cumprir horários na igreja. O culto começa às 20, não é chegar 20:10, é chegar pelo menos 19:50, dobrar os joelhos, apresentar a sua vida a Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui para oferecer um culto racional, para adorar o teu nome, eu quero oferecer o melhor para o Senhor. Oferecer o melhor para Deus, queridos, tem a ver, escute isso, oferecer o melhor para Deus tem a ver com dedicação, desprendimento, tem a ver com amor, respeito. Aquele que nos chamou, aquele que nos convocou, aquele que nos escolheu e aquele que por bondade nos colocou aqui. Eu conheci um moço em Curitiba, baterista de uma dupla sertaneja secular, e ele estudava de 10 a 12 horas por dia o seu instrumento. A gente chegava na casa dele, ele estava com uma bateria de estudo, uma pedra de granito, com algumas borrachas em cima, pedal duplo, e ele estudando aquela bateria de 10 a 12 horas, parava 15, 20 minutos a cada 1h30 de estudo, e voltava e se dedicando. Um dia eu disse: João, de 10 a 12 horas, camarada. Ele falou: Rogério, se você não fizer de forma excelente, daqui a pouco chega um molecão aí melhor do que eu, e a dupla me manda embora, porque ele chegou com técnicas mais apuradas, porque ele chegou com mais pegada, mais levada, mais ritmo, e ele consegue manter o ritmo, e eu tenho que estar com isso, Rogério. Isso tem que ser algo natural, essa baqueta tem que ser quase uma extensão da minha mão. Aí eu fiquei pensando, para tocar para uma dupla sertaneja lá do mundo secular, o camarada se dedica e faz isso. Eu fiquei imaginando o que é que se deve fazer quando vamos tocar para Deus. O que é que se deve fazer quando vamos fazer para Deus? Eu vi uma entrevista do ex-presidente Fernando Collor, e nessa entrevista eu fiquei prestando atenção na oratória daquele homem, na forma que ele encaixava as palavras, a ponto de um momento a repórter, uma bambambam da Rede Globo, fazer uma pergunta para ele parar, corrigir a pergunta da repórter e aí responder a pergunta com uma oratória, com um domínio extraordinário. Eu falei: um camarada desse se prepara, se dedica para ir lá no Congresso ou no Senado para discursar, para falar algo, para deixar todo mundo de boca aberta. Às vezes eu fico vendo gente com chamado para pregar a palavra do Senhor, meu irmão, subindo aqui em cima de qualquer maneira, fica uma semana sem ler a Bíblia e está dizendo: usa-me, Senhor. Ei, meu irmão, faz a sua parte e Deus fará a dele. Aí vamos ver a glória do Senhor na nossa vida. Não tem como Deus se manifestar em nós, através de nós, para nós, se não oferecermos o melhor para o Senhor. Lá na igreja nós temos o nosso maestro do coral, o Gilmar, que é maestro da nossa orquestra também. E o Gilmar começou a ensaiar o coral, tenor, contralto, soprano, baixo e tal, tudo, vozes divididas, tudo certinho. E aí eu gravei no ensaio e disse: Gilmar, posso postar? Ele: pastor, por favor. Não.
Irmãos, a minha esposa trabalha em estúdio, minha esposa é vocalista, desde os 13 anos, e eu achei lindo, e ele disse: não, pastor, é para Deus, e ainda não está do jeito que tem que ser. Eu nem fiquei triste dele não deixar eu postar, sabe por quê? Eu fiquei feliz com a visão dele. É para Deus, tem que ser o melhor. É para Deus, tem que ser o melhor. A primeira igreja que eu pastoreei, eu tinha 23 anos de idade, e de lá para cá, por bondade de Deus, não parei mais. E eu lembro que nós não tínhamos condições de pagar uma zeladora para a igreja, e tinha uma senhora que trabalhava de doméstica, Irmã Maria é o nome dela, e ela não sabia ler. E eu lembro que para eu chegar nessa congregação, a minha menina de 19, ela era bebezinha, a gente empurrava um carrinho, passava por um campo cheio de barro, e para a gente chegar na igreja, geralmente eu chegava com os pés cheios de barro. E eu passava na casa dela, que era do lado da igreja, Assembleia de Deus, para limpar o pé. E algumas vezes ela saía, ela me chamava de pastorzinho, porque eu tinha idade para ser filho dela. E ela baixava com um pano e vinha limpar os meus pés. E eu ficava todo constrangido. Irmã Maria, ela: pastor, eu estou fazendo como se fosse para Deus. Amém. E aquela irmã limpava a igreja, e ela era dizimista fiel na casa do Senhor. E ela limpava a igreja, e não ganhava R$1, financeiramente falando. Mas, irmãos, era uma dedicação, era um cuidado, era um carinho, e todo mundo que olhava dizia o seguinte: a irmã Maria faz para Deus mesmo. Só que, irmãos, quando eu e você assumimos esse compromisso de fazer para Deus, não tem como Deus não manifestar a sua glória em nosso meio. Diga comigo: a glória de Deus na minha vida não pode ser uma busca. Diga: tem que ser uma consequência. Vocês perceberam como nós invertemos os papéis? Glória de Deus, providência de Deus, milagre de Deus, intervenção de Deus não pode ser uma busca. Tem que ser uma consequência da minha relação com Deus. Tem que ser uma consequência da minha intimidade com Deus. Tem que ser uma consequência do fato de oferecer o melhor para Deus. Às vezes eu vejo pessoas dizendo: vou lá em tal lugar buscar a minha bênção, vou lá em tal lugar atrás da minha bênção. Ei, irmão, Deuteronômio 28 diz que você não precisa ir atrás da bênção. Seja fiel, ofereça o melhor, e a bênção do Senhor te seguirá. A bênção do Senhor vai atrás de você. Ei, oferecer o melhor para Deus tem a ver, irmãos, com fidelidade. E quando eu falo de fidelidade, eu sempre cito ela na horizontal e na vertical. Fidelidade, comprometimento com o meu nome aqui na terra, com o meu irmão, com as pessoas que estão à minha volta. Mas também falo de fidelidade na vertical, fidelidade a Deus. Olhe para mim, irmãos. Antigo Testamento, dízimo era lei. Novo Testamento não é lei. Novo Testamento é gratidão, amor, dedicação. E é por isso que a Bíblia diz em Mateus 24 que o amor de muitos está esfriando. Quanta gente que não ama mais a obra do Senhor, não entrega o dízimo. Ah, pastor, eu amo. Mentira! Porque eu vou descobrir que amor se demonstra com atitudes e não com palavras. Estamos vivendo um tempo de inversão de valores tão terrível. Nunca se houve um divórcio tão grande
das palavras com as atitudes das pessoas, como estamos vivendo hoje. Pessoas discursam uma coisa e vivem outra. Sabe por que muitas portas não se abriram para você ainda? Porque você não tem amado a obra do Senhor como tem que ser. Você tem amado mais as coisas do que o reino de Deus. Porque você não deixa de comprar um iPhone 7 para você, mas deixa de entregar uma oferta e o dízimo na casa do Senhor. Você não deixa de colocar uma roda diferente no seu carro, mas deixa de entregar o dízimo e a oferta na casa do Senhor. E aí diz: Senhor, eu quero a tua glória na minha casa. Senhor, eu quero ver a tua glória, eu quero sentir o teu poder. Quer nada, irmão? Quer nada? Ofereça o melhor para Deus, ame ao Senhor. E não só com palavras, mas com ações. E eu vou repetir o que eu disse há pouco: a glória de Deus vai ser uma consequência na sua vida, e não uma busca. E não uma busca. É que hoje, por conta desse evangelho neopentecostal, desses teleevangelistas, pregadores em massas que estão pregando o evangelho de barganha, dê 5 que Deus vai te dar 50, e deixa eu te dizer, é mentira. Porque Deus não tem compromisso de dar dinheiro para ninguém. Prosperidade financeira é consequência de vida com Deus e fidelidade ao Senhor. E não tem a ver com valor de entrega, mas com fidelidade. Eu disse ao pastor que lá na nossa igreja, esse tempo atrás, passou lá um casal que queria pregar na nossa igreja e distribuir envelope. Eu disse: não, aqui não. Aqui eu ensino o povo a amar a Deus. Aqui eu não faço campanha de prosperidade, não. Eu faço campanha para o povo aprender a amar a Deus. Você quer ver um termômetro de amor ao Senhor? Quanta gente aqui tem altar de oração? Quanta gente aqui frequenta culto de oração? Deus te dá 24 horas no teu dia. Quanto tempo você tira para orar? De comunhão com Deus? E quer sentir a glória do Senhor? E quer ver o poder de Deus dentro de casa? E quer que Deus abra, escancare as portas para o filho? E quer que Deus mude a história da filha? E quer que Deus mude a história do casamento? Ei, irmã, toda mudança que eu desejo fora, ela precisa acontecer dentro. Enquanto eu não mudar a minha postura com relação a Deus, eu vou viver um evangelho medíocre, eu vou viver uma vida cristã mediana. Mas se eu me dedicar e oferecer o melhor para Deus, meu irmão, não tem inferno que segure, não tem porta que permaneça fechada. A glória de Deus vai se manifestar na tua casa e na tua família, em nome de Jesus Cristo. Segundo item que eu vejo aqui no dia desse culto de inauguração do templo, e que fez com que Deus manifestasse o seu poder, está no versículo 12, que diz: e os levitas, que eram cantores, todos eles de Asaf, de Emã, de Jedutum, de seus filhos e de seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, com saltérios e com harpa, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Escute aqui, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu vi um nome aqui escrito levita. Hoje se dá nome de levita para todo mundo que canta na igreja. Sim ou não? E se você estudar, você vai descobrir que o levita limpava o templo, cuidava do banheiro do templo, fazia manutenção do templo, atendia todas as necessidades do templo e eventualmente cantavam. Eu vou repetir: eventualmente cantavam. Você pode ver que no Salmo, existe na epígrafe do Salmo está escrito Salmos de degraus. Hoje, quando eu vi o coral cantando nos degraus aqui, eu lembrei do Salmo. Por que são salmos de degraus a epígrafe do Salmo? Porque os levitas eventualmente cantavam nos degraus do templo. Mas o versículo, e o que eu quero frisar no versículo, por isso que eu disse que abri um parênteses, eles estavam vestidos de linho fino. Linho fino na Bíblia fala-nos de pureza.
santificação, vida separada. Não tem como Deus manifestar o seu poder e a sua glória se nós não entendermos o caminho da santidade, o caminho da santificação, o caminho da separação. E isso, queridos, começa dentro da minha casa. Diga bem alto: nenhum sucesso fora de casa justifica o fracasso dentro dela. A santificação, vida separada, começa dentro da minha casa, dentro do meu quarto com a minha esposa, na minha relação com as minhas filhas, no tratamento com a minha mãe, com os meus irmãos, com a minha família. É dentro de Jerusalém que começa. Não adianta eu ser uma bênção para vocês aqui nesses 2 dias que vim pregar em Navegantes. Eu tenho que ser uma bênção primeiro para Rosana, para Nicole e para Hannah. Depois eu devo ser uma bênção para você. Santificação começa dentro da minha casa, selecionando o que eu assisto, o que eu vejo, o que entra na minha casa, quem entra na minha casa, quem eu deixo sentar na minha sala e o que eu permito a pessoa falar dentro da minha casa. João diz assim: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Se o saudar, tem parte com ele no pecado. Paulo diz: as más companhias corrompem, as más conversações corrompem. O quê? Eu vou falar um ditado que a gente usa lá em Curitiba: me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Ei, santificação, vida separada, é o que faz a glória de Deus se manifestar em nós, para nós e através de nós. Às vezes queremos a glória de Deus na nossa vida, mas não temos vida separada. Quer um exemplo disso? Olhe para mim. O que é que está salvo no teu pendrive que você ouve dentro do seu carro? Que tipo de hino? Da irmã Beyoncé? Do irmão Luan Santana? Quem mais? Qual o outro nome? Da irmã Anitta? Hein? O que é que você ouve no carro com os teus filhos? Diga comigo: criança derruba a nossa casa. Um dia estamos no carro, eu e mais alguns pastores, saindo do templo sede da Assembleia de Deus em Curitiba, indo almoçar, e um deles disse: passa comigo pegar o meu menino no colégio. E passamos, pegamos o menininho, e ele ficou de pezinho entre os 2 bancos da parte de trás, e começou bem assim: nossa, assim você me mata. Aí o pai que estava junto quis segurar o outro pastor que estava do lado também, que era uma figura, falou: não, deixa o menino, pode cantar, filho, canta. Cantou inteirinho. Aí o pai com a cara queimando: ai rapaz, ele fica lá na minha cunhada é fogo. Um dia, o pastor José Pimentel de Carvalho, que foi o presidente da Assembleia de Deus em Curitiba por 48 anos, morreu com 95 anos de idade, presidindo a reunião de obreiros, e nós sentados assim na frente, um obreiro na frente tocou o celular do obreiro. Tocou, e bem alto. Olha o hino que estava. Olhos de tigre. E ele tenta achar um negócio para desligar o botão. E quem disse que achava, irmão? E o negócio, e ele aqui quase que jogando lá no asfalto. Aí conseguiu desligar com a cara queimando. Olhou para nós: meus meninos são fogo, rapaz. Ei, que tipo de santificação está tendo na tua casa? Assistindo Big Brother? Fazenda? Novelas da Globo? Ei, eu tenho 3 televisões em casa, tá?
Eu tenho uma televisão na igreja. Novela da Globo, irmão, que prega feitiçaria, triângulo amoroso, traição, homossexualismo. E você dando ibope para isso e dizendo que quer ver a glória de Deus. Ah, irmão, não brinca não. Você quer um milagre de Deus na tua casa. Ah, pastor, você é contra a televisão? Claro que não, irmão. Tem 3. Só que eu acho que o que é para nós fazermos, Deus não vai fazer. Não pensa que o anjo vai descer lá na tua casa, irmão, e vai tirar do ar o canal. É você que tem que selecionar. Diga bem alto: o que é para eu fazer, Deus não vai fazer. A minha mãe aceitou Jesus faz 24 anos que eu sirvo a Deus. Fui criado sem pai. Quando aceitei Jesus com 18 anos, a minha mãe me tocou de casa. Dos 13 aos 17 para 18, eu usei drogas. Cheguei a pesar 56 quilos. E Deus fez um milagre. Inclusive você está até vendo, né, o tamanho da criança, né? Apesar que eu falei para o pastor que eu perdi 9 quilos do último encontro com ele. Cheguei a 111. Mas fui morar de favor depois que aceitei Jesus. E orei e disse: Senhor, eu quero ter a minha casa própria. Com 21 anos, Deus me deu um emprego que em 11 meses eu comprei um terreno e construí uma casa. Fui morar solteiro na minha casa. Perdi 6 quilos que eu não sabia cozinhar. Não aguento ver miojo na frente, mano. Essa sopinha de pacotinho nem me chama. E nesses 24 anos que eu sirvo a Deus, eu não conseguia ganhar minha mãe para Jesus. Minha mãe aceitou Jesus há 3 anos numa pregação minha, numa ministração minha. E sabe o que eu tenho aprendido, irmãos? Que o que é para eu fazer, Deus não vai fazer. E às vezes, por conta do meu comportamento, do meu mau testemunho, da minha falta de santificação dentro da minha casa e ao redor, eu estou impedindo pessoas de chegarem perto de Jesus. Você sabe por que minha mãe levou 20 anos para aceitar Jesus como Salvador? Porque a ex-sogra dela era crente e nunca deu testemunho de crente. E feriu a minha mãe profundamente. E a minha mãe tinha ódio de crente. Crente que não se santifica, crente que não se separa, crente que não se veste de linho fino, crente que leva uma vida de oba-oba, achando que vai ver a glória de Deus e que vai sentir a presença do Senhor. Pastor, você veio de Curitiba aqui para bater em nós? Não, irmão, eu vim aqui só para pregar a palavra. Dá um sorriso para quem está do seu lado e diga: está doendo? Ei, e depois que eu ganhei minha mãe para Jesus, a minha mãe foi ficar uns dias na minha casa porque ela fez uma cirurgia. Olha que doideira que virou minha casa. Estava passando o Big Brother, eu chego do culto, minha mãe assistindo, eu disse: mãe, aqui em casa não. Na minha casa a gente não assiste isso, mãe. E fui ministrando ao coração da minha mãe. Olha o que Deus faz. Depois de 35 anos, por conta dessa minha postura como cristão e mostrando para minha mãe que a minha casa era uma casa de crente, a minha mãe foi tocada para me contar quem era o meu pai biológico. Eu tinha sido registrado por com 18 para 19 anos eu percebi que eu não tinha nada a ver com ele, de aparência, caráter, temperamento, e aquela dúvida entrou no coração. Com 35 anos, ela me contou. Sabe por quê, irmão? Porque ela viu que a minha casa tinha separação do mundo. E minha mãe, por eu conhecer a minha mãe, ela é muito observadora. Deus fez um milagre na vida da minha mãe. E agora esses dias ela está congregando comigo lá na igreja que eu pastoreio. Esses dias eu disse para ela, de púlpito, eu disse: irmãos, em novembro nós vamos comemorar 2 anos do nosso templo,
vamos ter Santa Ceia e batismo. E a primeira a batizar vai ser minha mãe. Amém, mãe? Ela ficou assim, amém sim, que se não vou batizar à força. Até brinquei com ela, falei, quando eu era moleque você me enfiava debaixo do chuveiro à força. Agora eu vou te batizar à força. Irmão, quando a gente vive uma vida separada, a gente consegue fazer mudança na vida do outro extraordinária. A minha mãe abrir o coração e contar isso para mim, um segredo de 35 anos, e que um dia eu questionei, ela brigou, gritou comigo, e disse que eu estava louco, que eu estava ofendendo ela. É só o Espírito Santo para fazer isso. As pessoas estão te observando. Vida separada. Lembram de Eliseu? Descia Sunem, nem sabia que a sunamita estava reparando na vida dele, a ponto de um dia, talvez depois do culto, no jantar, ela olha para o marido e diz, amor, você tem observado o Eliseu? Por quê? Você viu que ele é um santo homem de Deus? Você viu que ele é diferente? Era uma irmã da mesma igreja de Eliseu, irmão, vendo que ele tinha uma vida santificada, separada, se vestia de linho fino. Qual é a impressão da igreja a teu respeito? O que é que os irmãos que congregam com você podem dizer a teu respeito? O que é que os teus parentes, quando você se reúne no final do ano, no jantar de Natal, almoço de Natal, jantar de virada de ano, de uma data especial, aniversário da tua sogra que você tanto ama, quando você se reúne, o que é que eles dizem a teu respeito? Se você se levantar no meio da família que não é crente e dizer, posso fazer uma oração, será que você tem condições morais de fazer? Será que os teus familiares vão dizer, pode orar porque você tem vida com Deus? Ou o teu parente já vai dizer, já vem, vida toda atrapalhada, grita com a mulher, bate porta em casa, fala palavrão, olha para a mulher alheia e vem querer dar uma de crente aqui? Irmão, eu sou pastor de igreja, eu só sei pregar assim, para a gente mudar de vida, para a gente entrar aqui e sair com a palavra dizendo, eu preciso mudar mesmo, porque eu estou meio atrapalhado. Será que você pode levantar no meio da tua família e dizer, vamos fazer uma oração, vamos pedir a Deus, ou a família já vai dizer, já vem ela, a língua maior que o cabelo dela. Irmãos, eu vou repetir o que disse no começo, vida separada começa dentro de casa. Dentro de casa. Diga comigo, palavras convencem. Exemplo arrasta. Criança é como esponja, irmão. Absorve tudo que está à sua volta e reproduz. O adulto é reflexo do ambiente em que é criado. Tem um pouco de genética, claro, mas ele é reflexo do ambiente onde é criado. Eu tenho uma bebê de 1 ano e 6 meses que ela fala duas coisas que eu falo, Jesus amado. Gosto de botar a mão na cabeça dela para orar. Ela pega o iPad, irmão, depois que a gente entrega ligado no YouTube, ela passa o dedinho para cima e escolhe o vídeo que ela quer com 1 ano e 6 meses. E agora ela aprendeu que quando aparece uma propaganda no YouTube, ela aperta no dedinho e pula a propaganda. E a gente descobriu ali umas crianças que falam de Jesus e tal, para absorve tudo. Eu estava do meu lado e eu penteando o cabelo, coloquei a escova do lado, assim, quando eu olhei, ela colocando e penteando a escova do lado contrário, passando na cabeça. Ei, o que é que os nossos filhos estão vendo dentro de casa com relação a mim, a minha esposa, a minha relação com a minha mulher? Irmãos, eu vou falar uma coisa para a glória de Jesus, é só para glorificar o Senhor. Eu tive o privilégio de ouvir da minha filha que ela quer ter um relacionamento conjugal igual ao meu e da mãe dela. Não é perfeito não, viu? Às vezes dá uns B.O. lá em casa, igual na tua. Pensa que de vez em quando não. Só não existe desrespeito. E lá em casa, no negócio, olha que doideira que é a minha casa. No bom sentido.
A minha esposa chama-se Rosana Cardoso. E eu sou Rogério Cardoso. A mãe dela é Aparecida Firmino. Minha mãe é Aparecida Marcelino. O pai dela é Alci Cardoso. O pai que me registrou, Rubens Cardoso. A avó dela é Orlanda. O meu avô Orlando. O outro avô dela é Agenor. O pai biológico que eu descobri agora é Agenor. Aí descobrimos que quando tínhamos 4 ou 5 anos de idade, estudamos na mesma creche. Eu tinha que casar, com certeza. Olha quanta coisa em comum. De vez em quando dá um B.O. lá, não. Inclusive, olha para mim, vocês não sabem quanto eu sou. E não existe desrespeito. Mas, irmãos, eu ganhei o dia, o mês e o ano. Ouvi isso da minha filha que tem 19 anos. Eu quero ter um relacionamento igual do pai e da mãe. Irmãos, vida separada é isso. Palavras convencem, exemplo arrasta. O que é que os teus filhos estão vendo e ouvindo dentro da tua casa? Vamos para frente, que o pastor disse que não é para passar das 11. Amém? Tem gente que mora lá no Rio Bonito. Sai daqui muito tarde, chega feio. Para encerrar, versículo 13, e é o terceiro item que eu vejo, que fez com que Deus manifestasse a sua glória no dia da inauguração do templo. Uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e louvando eles, e levantando eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. Olha que coisa linda nesse culto. Eu vejo duas palavras aqui: uniformemente, e uma outra frase: ouvir uma só voz. Vamos cantar. Quando o povo ouvia os cantores, eles ouviam uma só voz, porque cantavam uniformemente. Sabe o que eu aprendo aqui? Nesse culto não tinha estrela. Nesse culto tinham servos e adoradores. Eu louvo a Deus, irmãos, porque nesses 18 anos a gente percebe pelo contexto da igreja que nesse culto não sobe estrela. Essa igreja aqui não deixa qualquer um subir e ministrar. Estamos vivendo um tempo de estrelas gospel. Está tendo muitas reuniões de crente onde a glória de Deus está muito longe. Por quê? Porque não existe mais servo, não existe mais adorador, não existe pessoas pensando em cantar uniformemente para o povo ouvir uma só voz. Mas estamos vivendo um tempo de estrelas. Se não me diga que não é. Alguém que diz que canta e faz a obra do Senhor e pede 60 mil reais para cantar 2 noites numa igreja, vem dizer para mim que é adorador? Pregador que pede 5 mil reais para pregar 2 noites numa igreja, vem dizer para mim que é homem de Deus que está fazendo obra? Pastor me ligou e disse: pastor Rogério, como é que você trabalha? O que a gente, pastor? Que eu não estabeleço nada. Porque não é meu, irmão. De graça recebestes, de graça dai. Glória a Deus. Glória a Deus. Lá na nossa igreja, a gente não conseguiu trazer o Nani Azevedo. E o Nani é um homem de Deus. Porque quando entramos em contato com ele através de um irmão, o irmão falou: Nani, a igreja é pequena, está começando, e a gente queria ver com você se você vem na nossa igreja. Eu disse: claro que vou. E o que a gente precisa fazer por vocês? Aquilo que vocês puderem. Eu só preciso que vocês me depositem as passagens, vai eu e meu tecladista, a hospedagem, a alimentação. Só que só aí a gente fez a conta, já chegava a 6 mil. Mas era despesa normal, de hospedagem, alimentação, passagem aérea. Era ele, o tecladista, parece que mais alguém. Mas só do fato dele dizer: não estabeleço nada, vou aí, vocês me abençoam,
gente vê uns aí, estrelas, aí a gente não sente mais a glória de Deus. Lá em Curitiba, no tempo do pastor José Pimentel de Carvalho, existe ainda um congresso chamado MADES, União de Mocidade da Assembleia de Deus em Curitiba. E durante muito tempo só havia estrela, gastava-se um monte. Entrou um coordenador chamado pastor Wilton Oliveira, um homem de Deus. E ele mudou. Ele disse: não, Atos não vai ter mais estrela. Ele disse: quem vai pregar são os jovens de Curitiba. Fazia 7 noites de festa, 2 pregações por noite, e pegava líderes das congregações para pregar na festa. Meu irmão, o primeiro ano foi cura, batismo com o Espírito Santo, restauração, e no ano Deus levantou mais de 10, 12 pregadores em Curitiba. Por quê? Porque eram servos e não estrelas. Isso fala-nos de humildade, reconhecer a nossa pequenez, a nossa dependência, a nossa carência, a nossa fragilidade acerca de Deus. Há muita gente querendo ver a glória de Deus, mas não é humilde, se acha porque tem um bom carro, uma boa casa, porque tem um bom emprego, porque cursou uma universidade. Ei, não, tudo vem dele, mas tudo é para ele. Esse versículo também fala-nos de unidade, irmãos. E a unidade no reino de Deus faz a diferença. A Bíblia diz que uma casa dividida não prospera. E deixa eu te falar uma coisa: a igreja aqui está debaixo da visão do pastor, e tem que se unir com o pastor. A nossa igreja aconteceu algo maravilhoso. Quando nós começamos a Assembleia de Deus Jerusalém, em Curitiba, 2 anos atrás, 1 ano e 8 meses atrás, eu marquei o primeiro culto através do Facebook. Por conta de fazer programas de televisão em Curitiba, da Assembleia de Deus em rádio, acabou que bastante gente me conhecia. Eu aluguei um salão de festas, onde faço festas de crianças, de 15 anos, eu aluguei para fazer um culto lá. No primeiro culto tinha 186 pessoas. E aí as coisas começaram a acontecer. Hoje nós estamos com aproximadamente 130 membros na igreja. Mas olhem para mim, as pessoas que estão lá vieram. Não foi eu que fui embolsado lá e pronto. Aceite quem quiser, se quem quiser, esse pastor vai ficar aí. Não, eu comecei a igreja e o povo veio. Uma das coisas que tem feito a diferença na nossa igreja é a unidade, gente. Em quase 20 anos cuidando de igreja, eu tenho visto que aonde existe unidade, Satanás passa longe, perde, não tem como ele vencer. É Deus fazendo milagres extraordinários no meio da igreja, a ponto de nós levantarmos um trabalho lá chamado Abraçar, projeto de assistência social. Esse projeto eu distribuo sopa, roupas e cobertores para moradores de rua em Curitiba. Nunca imaginei que tinha tantas famílias morando embaixo de ponte em Curitiba. Irmão, foi reunindo gente, mais gente, 60 pessoas numa noite para sair distribuir sopa. Católico está vindo junto, 2 católicas vão lá, ajuda a preparar a sopa. Perguntaram: pastor, pode? Eu falei: pode. Católico, espírita, budista, quem quiser, venha. Vamos fazer sopa e levar para esse povo e falar de Jesus. E o negócio está tomando uma proporção tão grande que eu não sei como chegou nos ouvidos do Zezé de Camargo e do Luciano. Mandaram um violão para nós, autografado, para a gente vender e arrecadar fundos para o projeto Abraçar. E alguém chegou para mim e disse: ai, pastor, você vai pegar um violão do Zezé de Camargo e Luciano? Se ele quiser dar a casa dele na Alphaville, pede. Diga comigo, a Bíblia diz que o ímpio trabalha em benefício do justo. Quando alguém entrega uma oferta na salva, às vezes não é crente, entregou. E não se assuste nem se escandalize. Você sabia que eu conheço gente que não é crente, mas que é dizimista? Fiel, ama a obra de Deus. Eu faço campanha na igreja, vai lá e dá oferta para ajudar. Ah, é para o projeto Abraçar, é para as crianças, é para os adolescentes. Nós temos um trabalho com os adolescentes chamado Tim Ama, Tim Cuida. Os adolescentes,
E tem gente não crente que ajuda. Aí, meu irmão, uma coisa que fala muito alto no reino dos céus é a legalidade. Dentro da legalidade, Deus estende a mão e cuida de uma pessoa dessa. E às vezes, crente na igreja, mão fechada, está sofrendo. Porque não entendeu essa lei da legalidade ainda. Amém, queridos? Amém. Diga comigo, no dia da festa, Deus manifestou o seu poder. Porque não mediram esforços e ofereceram o melhor para Deus. Vivi uma vida